Está iniciando mais uma edição do Guarulhos em Destaque. Hoje uma grata surpresa, o doutor Ayrton Trevisan abre a tela, Daniel Sampaio conosco, advogado, já foi apresentador de um programa aqui há cerca de 10 anos atrás, o primeiro apresentador do programa Direitos e Deveres, né? E a grata surpresa de ter novamente o doutor Ayrton Trevisan, que já comandou a nossa OAB, ou seja, um advogado conceituadíssimo na cidade de Guarulhos, tem uma experiência e é um homem muito bem relacionado na política local. Quero agradecer a sua presença, doutor Ayrton Trevisan, e as suas considerações iniciais. Olá, Geraldo. Olá, amigos do Guarulhos em Destaque. É um prazer retornar aqui depois de alguns anos para participar desse programa. Eu que, de fato, na minha gestão à frente da OAB, ajudei a criar, quer dizer, a criação sua, mas nós ajudamos a formatar o programa Direitos e Deveres. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de começar a entrevista, as pesquisas erraram. Não foi no Brasil. O Brasil já virou moda errar aqui. Erraram lá, nos Estados Unidos da América do Norte. Erraram e erraram feio o negócio lá. Olha, eu nunca vi um negócio tão absurdo, o que aconteceu nos Estados Unidos. Olha, eu não vi uma pesquisa dizendo que o Donald Trump ia ganhar as eleições. E o cara ganhou. Se tinha racismo com um presidente negro, e ele durante a campanha falou, enfim, não é a pauta do programa, mas está aí o registro. Mais uma vez as pesquisas erraram. Doutor Ayrton Trevisan, as pesquisas também erraram em Guarulhos. A que se deve o fato desse erro e qual é o que motivou um jovem político como o Guti, de apenas 31 anos de idade, ter o percentual de voto? Eu não me recordo, o senhor é bem mais antigo na cidade do que o Geraldo, eu não me recordo alguém com um percentual tão grande como o do Guti. Olha, Geraldo, a sociedade está cansada dos políticos. É isso que a gente sente na rua. Os políticos precisam se reinventar, a sociedade precisa acostumar a ver os políticos de uma maneira diferente. Essa campanha teve uma particularidade, foi a primeira campanha curta, se eu não me engano foram 60 dias de campanha. Isso. E isso, aquelas pessoas que tinham um pouco mais de visibilidade saíram na frente, saíram correndo na frente. As pesquisas logo de início, elas não retratavam a realidade das ruas, mas a pesquisa que nós, e eu digo nós porque eu sou da executiva do PSB, eu não sou só um apoiador do Guti, eu sou da executiva do partido, nós tivemos uma pesquisa que colocou o Guti uns 10, 12 dias antes da eleição em terceiro lugar. E aquele número era verdadeiro. Mas a campanha começou a tomar fôlego, as pessoas começaram a falar de política e a pensar em quem escolher, mais na reta final, justamente por conta desse pequeno tempo que elas tiveram para se familiarizar com a campanha. Né? São 60 dias de prazo a campanha toda. Então, nesse momento, aparece o Guti, que é uma total novidade do ponto de vista da idade, porque ele é jovem, do partido, porque é um partido que não está naquela polarização entre PSDB e PT, não é? Porque hoje, quem não é PSDBista é petista, e quem não é petista é PSDBista. Se você diverge de alguém no PT, ele fala que você é tucano. E se você diverge de alguém mais da direita, ele fala que você é petista. Sim. Então saiu dessa polarização e veio com o discurso do novo, da nova política, que é aquilo que certamente o Guti pretende implementar, uma nova maneira de fazer política, sem esses ranços que fizeram com que a sociedade rechaçasse em todos os aspectos aquelas figuras antigas da política. São Paulo é um exemplo. O João Dória teve participação em governos, em termos de presidir entidades, empresas públicas, mas ele não teve histórico político. Ele foi eleito porque ele era novidade, não porque ele fosse necessariamente a melhor opção, sim, mas porque ele era o não político, o discurso do novo na política. Eu vou gerir, eu vou administrar, porque o povo está cheio. Pega um município como Guarulhos, Guarulhos está quebrado. Então eu acho que tudo isso é que levou a um crescimento muito grande do Guti, porque ele estava com 12% 10 dias atrás,
antes da eleição, e no dia da eleição ele chegou com 13 pontos à frente do segundo colocado, e isso virou uma onda de uma novidade, uma onda de uma coisa nova, que o povo espera que se realize. Agora, o senhor falou que a cidade está quebrada, isso é verdade, a cidade está inadimplente, não consegue receber nenhum tipo de recursos estadual, federal, de ninguém, não pode tomar dinheiro emprestado. A cidade de Guarulhos está no SPC. Essa é a grande verdade. Eu disse aqui, nós temos uma bancada formada por condutor Reginaldo Sena, Maurício Siqueira e o Marlon Leles. São componentes da bancada desses programas, são membros permanentes. E eu fiz a mesma pergunta para eles e vou fazer para o senhor. Quando fala-se em política nova, há uma expectativa muito grande. Foi isso que foi pautada a campanha do Guti. E há uma expectativa, doutor Ayrton Trevisan, na formação da equipe. Vou fazer aqui um paralelo. Quando o Tite foi convocado para ser o técnico da seleção brasileira, no Brasil inteiro gerou uma expectativa: quem serão os convocados do Tite? Agora, fazendo um paralelo um pouco exagerado, o Guti. Nunca na história da política guarulhense alguém conseguiu um percentual tão grande. Parabéns. Acabou a campanha. Na prática, as escolhas que serão feitas vai definir de que maneira o Guti vai governar a cidade? Pergunto para o senhor. Claro, claro. O Guti tem um privilégio. Ele teve quase 500 mil votos. E quem tem 500 mil votos faz uma conversa política de cima de 500 mil votos. Tem um respaldo popular muito grande. E isso é importante na hora de montar o governo. Tem outro privilégio, é que não fez alianças espúrias. Os partidos que vieram conosco já no primeiro turno não vieram em condições de governo, em condições de participação. Eu vou dar um exemplo por mim. Eu caminhei com o Guti nessa campanha desde antes dele entrar no PSB. Nós entramos juntos no PSB. E nunca eu sentei com ele e disse a ele: Guti, eu te apoio, mas eu te apoio nesta condição, ou eu te apoio naquela condição. Eu quero isso ou eu quero aquilo. Eu não quero nada. Tanto que coloquei no Facebook, terminada a eleição, aquela fala do apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a jornada e guardei a fé. Por quê? Porque o meu compromisso com o Guti, o meu compromisso do ponto de vista daquilo que eu me propus, era ajudá-lo a se eleger prefeito. Isso está feito. Ele não tem agora um compromisso comigo porque eu não exigi um compromisso dele. Isso não quer dizer que eu, como outras pessoas e como outros partidos, não possamos participar do governo. Sim. Mas ele não tem essa pré-condição comigo. Tem total liberdade. E assim foram os outros partidos. Então ele vai ter ampla liberdade de escolha dentre aquelas pessoas, claro. Você governa, a política te diz que você governa com aqueles que te ajudaram a se eleger, com os partidos, com as pessoas, enfim. Eu acredito que ele vai ter condição de montar um governo muito mais técnico do que político. Ele não vai ter aquela situação de ter que entregar essa secretaria aqui, essa secretaria ali, para poder governar. Agora, o senhor falou o teto de 500 mil votos. E aí eu pergunto, com a sua experiência que é peculiar, que eu respeito muito, o senhor tem uma Câmara Municipal formada com 7 vereadores do PT, a aliança do candidato derrotado ali, Correia, também com mais de 10 vereadores. Esse número, ele não espanta o Guti. Por quê? Porque você não se governa sem uma base de sustentação. Eu queria ouvir do senhor, com a sua experiência, que é peculiar, o que o Guti deve fazer. Ele já esteve na Câmara Municipal nesta terça-feira, né, conversando com os vereadores. O presidente Jesus abriu o espaço na sessão que aconteceu nesta terça-feira e ele conversou no plenário. Já achei uma maneira muito cordial do prefeito eleito. Mas eu pergunto, ele, ao conversar com a Câmara Municipal, o senhor entende que esses vereadores que não foram eleitos na base dele vão respeitar pelos 500 mil votos? Eles terão que respeitar. A vontade não é do Guti, a vontade é do povo.
O povo é que colocou o Guti com essa votação lá. Não foi o Guti que se autoelegeu. Então, o desrespeito é um desrespeito ao voto popular. O que o Guti precisa fazer, na minha opinião, modesta, que é minha opinião, a opinião não é do Guti, Sim. não falo em nome dele, é ser transparente. Aquilo que for proposto à Câmara, ser tornado público o que é proposto. E o povo, se for o caso, faz a parte dele. Na verdade, eu não vejo, Geraldo, uma oposição, vamos dizer, uma característica de oposição na composição da Câmara. Eu acho que o Guti tem todas as condições, ele já esteve lá dentro, conhece todo mundo, vai ter condições de construir uma maioria. O próprio PT chegou rachado às eleições. Eu ouvi de um vereador, Marcelo Seminauro, por exemplo, criticou a postura do partido de recomendar o voto nulo. Ele criticou publicamente, eu vi na rede, alguma coisa assim. Então, isso demonstra que o próprio PT não está fechado nessas questões. Então, eu imagino que ele tenha amplas condições de conversar, de construir uma maioria na Câmara, dentro de novos valores políticos. Sem que tenha aquele toma lá da cá, olha, essa secretaria já está certa aqui, essa secretaria já está certa ali. Não, que isso possa ser feito de uma maneira que contemple a política, porque a política é a política e ela precisa ser conversada, precisa ser contemplada, mas o Guti tem legitimidade dada pelo povo para conversar a respeito disso. E o ideal é que seja transparente, que fale da dívida do município, que fale dos problemas do município, que as propostas que sejam encaminhadas para a Câmara sejam divulgadas para a população e que a população tenha uma maior participação política, porque quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Doutor Heitor Elisão, ao longo da sua carreira como advogado, o senhor se destacou pela sua competência, né? E qualquer profissional que queira seguir em frente, ou seja, na política ou na vida pública ou privada, ele tem que se pautar daquilo que ele prometeu. Quando o Guti fala de nova política, gerou uma expectativa, não só por parte da população, tá aí, que o elegeu, e por parte da imprensa. Muito bem. Não quero ser repetitivo, com todo respeito a você em casa. Temos dito aqui na bancada, dos nossos convidados, e evidentemente que o doutor Trevisan não tem nenhuma procuração para defender o Guti. É uma pergunta para o advogado, conceituadíssimo, ex-presidente da OAB, ou seja, ele tem credibilidade para responder a pergunta que eu vou fazer, e você em casa também pode discordar, porque aqui ninguém está falando o que é certo, o que é errado, isso aqui não é um tribunal de justiça. Tudo bem? Eu pergunto para o senhor, doutor Trevisan, muitos prefeitos nas suas campanhas, né? O Pascoal fez isso, o Neff fez isso, o Eloy fez isso, muitos fizeram. Olha, se eu for prefeito, eu vou rever o contrato da Quitaúna. Olha, se eu for prefeito, eu vou rever os subsídios que eu passo para as empresas de ônibus. Ninguém fez nada. A caixa preta desses dois contratos, será que algum dia alguém vai ter coragem de mexer, de rever preço, de ter alguém para pesar lá na Quitaúna que ninguém tem? Até hoje, eu lembro que em 2011 eu estive lá com a comissão de vereadores para ver se tinha alguém da prefeitura fiscalizando o peso do caminhão. Não tem ninguém, né? Agora o Paz passa uma planilha para a prefeitura, né? E a prefeitura não fiscaliza. Enfim, eu pergunto para o senhor, será que alguém, um dia em Guarulhos, vai ter coragem para abrir essa caixa preta? Olha, Geraldo, nós hoje vivemos uma outra realidade. Primeiro, foi proibido doação de empresa nas campanhas. Oficialmente, isso não aconteceu. Segundo, a campanha do Guti foi uma campanha que foi feita com muito pouco dinheiro. Se valeu da mídia, se valeu das redes sociais, foi feito com muito pouco dinheiro. Então, ele não tem esse tipo de compromisso. E tem um compromisso, sim, de auditar todos os contratos. Não o contrato da Quitaúna, B, C ou D. Todos os contratos. A gente tem notícias aí de problemas sérios envolvendo contratação de terceiros. Problema que eu já tenho notícia. O Guti deve ter muito mais notícia que eu. Eu, assim, que estou fora do governo, que estou fora, não estou dentro do staff ali. Uhum.
Tenho notícia na área de terceirização, uma série de outros contratos. Tudo isso precisa ser revisto, porque não tem explicação para um município do tamanho de Guarulhos, com a arrecadação que Guarulhos sempre teve, está na penúria que está. Sim. A não ser o fato do dinheiro estar sendo mal gasto. Eu dou um exemplo para você, que é uma conta simples. O prefeito atual, durante 5 vezes, ele editou lá uma lei, foi aprovada pela Câmara, criando 2.000 cargos comissionados. Toda administração tem uma determinada quantidade de cargos que são aqueles cargos que vão ser ocupados por pessoas de confiança do prefeito que entra, sim, secretário, assessor, etc. Mas hoje diz que nós temos cerca de 3.400, 3.500. Essa lei criou 2.000. Salário médio de R$ 5.500. Isso significa 11 milhões por mês. Se a gente colocar em cargos, férias, 13º, vale-refeição, etc., a gente deve chegar aí próximo de uns 20 milhões por mês. Sabe quanto dá isso ao final de 8 anos de governo? 1 bilhão e 900 milhões. Sabe quanto é a dívida de Guarulhos? 1,5 bilhão. Eu estou te falando de uma única lei que criou 2.000 cargos. Eu não estou te falando de contratos, eu não estou te falando de ProGuaru, não estou te falando de SAI, não estou te falando de AGEN, não estou te falando de terceiros em geral. Então, o que acontece? Nós temos que auditar os contratos, nós temos que diminuir o tamanho do município, diminuir o tamanho da máquina, para que ela se adeque, porque não é possível. Se você pegar um carnê de IPTU seu, de antes do primeiro ano do Eloy, e pegar o mesmo imóvel, e olhar hoje o valor do IPTU, ele subiu 5, 6, 10 vezes em relação àquilo que se pagava. Estou falando só de IPTU, fora a arrecadação de ISS, repasse de ICM, etc., que com o crescimento da economia também cresceu. Por que é que nós estamos quebrados? Então, eu vejo uma ampla condição, uma necessidade de rever esse contrato que você se referiu, os 2 a que você se referiu e todos os outros que o município tem. Estou conversando com o doutor Ayrton Trevisan, o nosso convidado de hoje. Eu vou fazer um intervalo de 1 minuto, daqui a pouco a gente volta.